Boa noite, todas e todos. Mais uma vez, a satisfação estar aqui na mesa dos orientandos, né? A situação é difícil, né? E a gente conseguiu fazer esse evento de forma virtual. E hoje, né, a satisfação maior, né, por estar aqui com você, Daniela, com você, Renan, que foram tão importantes, foram tão engajados, né, para a realização dessa parte do encontro do GT concernente aos doutorandos, tá? Então, eu passo a palavra para vocês e, mais uma vez, agradeço, né, todo o engajamento de vocês nesse processo. Oi, desculpa, gente, me atrapalhei aqui. Bom, eu vou começar apresentando aqui uma tela, só um minutinho. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Bom, boa noite primeiro. Queria eu também agradecer o Pedro, agradecer pela organização do GT, agradecer ao Renan também pela ajuda aqui, a parceria da gente arrumando aqui essa parte técnica do Congresso. Bom, vamos lá, eu vou apresentar então um texto que se chama Materialidade Sensível como Modo de Pensamento, em Patrício Guzmán e Jacques Rancière. Só para contextualizar um pouco, bom, quando a gente mandou o resumo para o GT foi há um ano atrás, né? Então eu estava mais próxima assim da saída do mestrado, né, ainda no começo do doutorado. Então é um texto que vem de questões do meu mestrado, vai trazer questões de lá, e aí passou-se um ano, esse um ano foi um ano de pandemia, não foi um ano qualquer, e aí vai ser um texto um pouco atravessado por esse um ano de pandemia, de certa maneira, e algumas outras questões que estão me movendo ao longo do doutorado. Bom, vou começar aqui o texto. No filme Nostalgia da Luz, de Patrício Guzmán, vemos como uma história é construída a partir da materialidade sensível de um espaço e das coisas que nele habitam. No deserto do Atacama, maior território sem umidade de toda a Terra, no Chile, são muitas as histórias e as coisas que vêm combinar-se e afetar-se na construção do filme. Lá, como diz a voz do narrador, o próprio Patrício Guzmán, não há nada. Não há insetos, não há animais, não há pássaros, e ainda assim está cheio de histórias. No deserto do Atacama, quando se volta a olhar para o chão, vê-se a terra sem nenhuma gota de umidade. Nesse mesmo espaço, quando se olha para cima, vê-se o céu. Mas não qualquer um, e sim o céu do deserto do Atacama, o mais transparente e brilhante, no qual pode-se ver mais longe do que em qualquer outra parte do mundo. Ver mais longe, quando se olha para o céu, significa também olhar mais para o passado. Significa que vemos agora a luz de uma estrela tão distante, que enquanto seu brilho viajava até nossos olhos, sua luz já havia se extinguido. Na terra do Atacama, há também muito passado, um passado que já foi sedimentado pelo tempo e cristalizado pelo sal da terra e pela ausência de umidade. No filme, escutamos a voz de Guzmán narrar: o deserto do Atacama é um oceano de minerais enterrados. Duas matérias sensíveis diversas, as luzes do universo e a terra sedimentada, fazem com que essa região seja uma porta para o passado. Aqui, diz Guzmán, é mais fácil acessar o passado do que em outro lugar. A materialidade sensível da luz e da terra seca determinam os modos de procurar, nelas ou através delas, o passado. São as propriedades materiais da luz e da terra seca que fazem mover a construção da história. Surgem, assim, os modos de vida do deserto do Atacama. Vive lá um astrônomo, Gaspar Galás, que trabalha no maior centro astronômico do mundo, construído e mantido conjuntamente por diversos países. Os astrônomos, diz ele, olham para o céu tentando responder as seguintes perguntas: de onde viemos, onde estamos e aonde vamos? A matéria com a qual lidam, diz Gaspar, é o passado. Vive também ali o arqueólogo Laurato Nunes, que busca no deserto os restos dos corpos dos povos originários que ali viveram e deixaram seus rastros há mais de 1000 anos. Laurato vê semelhanças entre seu trabalho e aquele realizado pelos astrônomos, que chama de arqueólogos do espaço. Ele afirma que a transparência do céu, para os astrônomos,
equivale ao clima seco para os arqueólogos da Terra. Vive também no deserto um terceiro grupo de pessoas que trazem seu olhar para esse espaço, as mulheres de Calama. Mães, irmãs, namoradas, esposas, amigas ou simplesmente mulheres que perderam seus entes queridos durante a ditadura militar do general Augusto Pinochet, que assolou o Chile entre 73 e 1990. Em pequenos grupos, há mais de 2 décadas, elas caminham pela vastidão do deserto, levando consigo pequenas pás de jardinagem com as quais remexem a terra em busca de rastros dos mortos políticos. Durante uma de suas buscas, as mulheres de Calama encontraram uma grande região no deserto, onde o solo era preenchido não apenas por areia, mas por pequenos pedaços de ossos, tão pequenos que mal pareciam humanos. Com a ajuda do grupo de arqueologistas do qual fazia parte Laurato, descobriram tratar-se de estilhaços dos ossos humanos que pertenciam a alguns dos milhares de assassinados pela ditadura. Corpos que haviam sido movidos para um grande fosso no deserto do Atacama e que, posteriormente, teriam sido retirados dali por uma escavadeira com destino incerto, deixando para trás apenas estilhaços de ossos. Violeta Barrios, uma das mulheres de Calama entrevistadas por Guzmán, diz às vezes sentir-se mal por sempre continuar colocando perguntas e buscando respostas incansavelmente. Violeta revela um sonho a Guzmán. Quem dera os telescópios não olhassem somente o céu, mas também vissem através da Terra. Talvez fosse possível. Como explica o astrônomo Galás, mostrando em uma tela os espectros das estrelas a Guzmán, o que se vê nas linhas desenhadas é a presença do cálcio nas estrelas. Ele diz: o mesmo cálcio que nós temos em nossos ossos é a história das nossas origens. Uma parte do cálcio de meus ossos foi formada um pouco depois do Big Bang. Ele sempre esteve lá. O cálcio dos meus ossos esteve lá desde o início. Se os telescópios são capazes de buscar a presença de cálcio na vastidão do espaço, por que não poderiam encontrar a mesma matéria na vastidão do deserto? Galás, ao refletir sobre aquilo que aproxima sua busca pelos céus da busca das mulheres de Calama, afirma que procurar os vestígios dos corpos dos familiares no deserto é proporcional a ter que buscá-los no universo com telescópios. A diferença está no fato de que ele, como astrônomo, consegue descansar e viver entre uma busca e outra, entre uma pergunta e outra. Já elas, as mulheres que buscam os corpos de seus entes queridos, não podem dormir. Guzmán nos faz pensar de algum modo que há uma ligação entre as perguntas dos arqueólogos, as questões dos astrônomos e as angústias das mulheres de Calama. É claro que se pode recorrer a uma resposta fácil. Trata-se do espaço que, por pura contingência dos fatos e acontecimentos, os reúne, o deserto do Atacama. Mas há ainda algo mais. Há, antes do deserto, aquilo que move esses 3 grupos de personagens no filme e na vida. Há, antes de tudo, o pensamento que suas buscas fazem mover. Não se trata, afinal, de observar as estrelas simplesmente por observar, tampouco de buscar os corpos dos antepassados por simples curiosidade. Para as mulheres de Calama, encontrar os corpos de seus entes queridos assassinados por um governo ditatorial tampouco as tranquiliza, como se depois de sepultados os corpos pudessem voltar a viver suas vidas. Algumas delas já até encontraram os restos de seus entes, mas continuam a procurar, a caminhar pelo deserto, a cavar e a remexer, como se a terra pudesse dar-lhes mais do que pedaços de cálcio. A partir da materialidade sensível daquilo que lhes move, todos esses personagens do Atacama parecem procurar um espaço limiar, querer habitar um espaço entre as questões que colocam e as respostas que sabem que nunca conseguirão encontrar. Para quem busca o passado, estar no deserto do Atacama é como estar nesse entre, no insolucionável tensionamento entre a busca por uma inteligibilidade dos acontecimentos e a experiência sensível do encontro com as coisas que deixam rastros materiais. Assim, os astrônomos habitam o espaço entre a observação da materialidade das estrelas feitas de cálcio e a pergunta: de onde viemos, onde estamos e aonde vamos? Os arqueólogos, por sua vez, olham para a Terra em busca de rastros que possam lhes revelar modos de vidas diversos que nunca poderão ser apreendidos em sua totalidade, como se ao encontrar esses traços se pudesse reproduzir uma maneira de viver. Para as mulheres de Calama, os restos de seus entes queridos podem revelar como morreram. Assim, descreve Vic Saavedra sobre os ossos de seu irmão, encontrados no deserto.
cujos traços de furos de bala nos pedaços do crânio e na parte posterior da orelha indicam que ele foi morto pelas costas. Mas tais restos não lhes podem responder sobre o imponderável das ações humanas, sobre o inapreensível de uma violência desmedida para a qual se procura uma causa ou racionalização que pudesse justificar a atrocidade dos atos. No filme, onde o fio que move as buscas é a materialidade do sensível da Terra, dos corpos celestes, do cálcio dos ossos das estrelas, o modo de pensamento que surge é o daqueles que perguntam já sabendo que não obterão respostas. Mas é a materialidade sensível desses elementos que faz mover os personagens do filme, as perguntas, as procuras, as relações possíveis e impossíveis. Sensível que não aparece em uma subordinação à racionalidade causal e que, por isso, possibilita o surgimento de um outro modo de ver o mundo, um outro modo de construir um passado, presente, futuro, um outro modo de viver. Entre o céu e a terra, uma teia de fios soltos vai sendo configurada entre a aridez da procura e o sonho ofertado pelo brilho do céu. O modo de pensamento que surge... O modo de pensamento que surge aí é da mesma matéria do cálcio das estrelas e dos ossos, do mesmo sensível dos corpos celestes e dos corpos encontrados na terra árida do deserto. Aqui eu vou parar a apresentação, mas vou continuar com o texto. Guardamos até aqui uma informação sobre o filme de Guzmán, ou seja, que trata-se de um documentário. Se o fizemos, não foi por um lapso de memória ou desvio qualquer, mas antes para tentar dizer sobre a experiência do filme, cujo modo único de pensamento não traça nenhuma marca que se esforce por dividir um gênero de outro, ainda de dividir realidade e ficção. Guzmán parece partir da ideia de que a vida é já uma ficção, bastando olhá-la de uma ou outra determinada maneira, recortá-la de tal ou tal forma, fazer com que acontecimentos encontrem outros acontecimentos para que a ficção da vida seja retraçada. O pensamento do filme de Guzmán faz assim ressoar o pensamento de Jacques Rancière, que apesar de nominalmente ausente no texto até aqui, esteve o tempo todo nos acompanhando. Rancière, como Guzmán, aponta para a ideia de um pensamento estético no qual a oposição entre realidade e ficção não faz sentido. Para o autor, tal divisão opera um pensamento policialesco no qual pressupõe-se a existência de duas inteligências diversas, de duas classes de pessoas cuja distância seria traçada pela presença ou ausência da capacidade de conhecer a realidade que nos circunda, para além das aparências enganadoras. O papel da arte nessa forma de pensamento combatida por Rancière seria aquele de desvelar e mostrar a verdade para aqueles incapazes de vê-la por si só, fazendo-os tomar consciência de sua condição de explorados. A recusa de Rancière a esse pensamento que divide realidade e ficção, bem como duas inteligências diversas, atravessa toda a sua obra. Já no trabalho com os arquivos operários, que resultou em sua tese A Noite dos Proletários, havia a ideia de, eu cito, raspar as imagens, não para que o verdadeiro se revele, mas para as mover, de modo que outras figuras aí se componham e decomponham. Fim de citação. Não se tratava, portanto, de desvelar a verdade escondida por trás das aparências, mas antes de proporcionar outros encontros com as figuras dos arquivos para que outras composições se formassem. Um pouco como aquilo que Guzmán faz em seu filme, buscando nas palavras do astrônomo, das mulheres de Calama e do arqueólogo, bem como nas imagens do deserto do Atacama, entre a aridez do solo e o brilho do céu, novas composições, novas configurações sensíveis. Esse modo de pensamento construído entre Rancière e Guzmán nos faz, assim, pensar em um tema que nos afeta hoje de maneira mais direta, em meio ao caos pandêmico e ao insistente e sistemático projeto genocida de nosso governo. Guzmán, em seu filme, recupera a história das barbáries cometidas pela ditadura em seu país, procurando na materialidade sensível do deserto do Atacama um modo de pensar o impensável. Ou talvez não seja esse o melhor nome, que ainda perpetua uma divisão entre sensível e razão. Rancière aponta, em diversos momentos de sua obra, como essa figura do impensável aparece sob diversas formas: a loucura, a sensibilidade, o irrepresentável, o intolerável. Em comum entre essas diversas figuras haveria um interdito,
uma espécie de postulado que determina os temas que podem ou não ser tratados e abordados. Em última instância, diz Rancière, a ideia de representável opera um deslocamento do intolerável na imagem para o intolerável da imagem. Tudo se passa como se a questão já não fosse mais aquela dos temas tratados, mas antes a do poder de circulação das imagens, inseridas em uma rede de equivalências na qual teria se tornado impossível distinguir o intolerável da realidade ao nosso redor e o intolerável das imagens. Ora, diz Rancière, se o irrepresentável existe, ele diz respeito a um regime de visibilidade específico, o regime representativo, que não é aquele operado pelo pensamento do filme de Guzmán. Neste, a substituição do encadeamento causal dos fatos pela materialidade do sensível como fio condutor de encontros múltiplos mostra justamente a expressão de um outro regime pensado por Rancière, qual seja o regime estético. Assim, haveria de um lado um modo de pensamento representativo cujo fio é sempre o da causalidade. Busca-se com ele encadear uma série de acontecimentos que se conectam uns aos outros segundo as funções da causa e do efeito. Nesse sentido, pensar a ditadura implicaria em seguir uma série de acontecimentos para conectá-los em uma totalidade, capaz de dar conta de explicar, não apenas o que teria acontecido, mas por quê. Por quê? Por que mataram, torturaram, esconderam corpos? Por que fizeram isso com seu próprio povo? É a partir da impossibilidade de responder a tais questões que o regime representativo coloca um interdito à imagem. Incapaz de dar conta da totalidade da realidade, a imagem se torna impotente. De outro lado, haveria esse outro modo de pensamento proposto por Rancière, pensamento estético, que não estaria interessado em procurar as causas e explicações para os acontecimentos. Nesse modo de pensar, as coisas se relacionam por outras funções que não aquelas da causa e do efeito, ou ainda se relacionam sem função. Não se pergunta mais por quê, não se pretende encontrar uma razão para a barbárie. Antes, pretende-se apenas pensá-la, colocando seus elementos em relação, movendo as peças, ou como diz Rancière, raspando as imagens, para ver como elas se recompõem. Não se trata de voltar ponto a ponto, seguindo uma série de encadeamentos causais, até chegar ao ponto zero, a origem que teria feito a engrenagem da máquina de matar começar a funcionar. Trata-se de poder construir a vida, de reconfigurar a realidade para que possamos olhá-la novamente. Não reconstituir o real, mas sim construir o real. Como disse Rancière no texto escrito em meio à pandemia, uma boa oportunidade com ponto de interrogação, nesse momento estamos ausentes do espaço público, isolados do mundo, incapazes de construir algo novo justamente por essa condição em que o vírus nos coloca. Mas em algum momento, quando tudo isso passar, teremos nós também que lidar com os rastros dos nossos mortos. Em Guzmán, é o deserto do Atacama que surge como espaço-tempo no qual todas essas histórias se encontram. O cálcio das estrelas se conecta ao cálcio dos ossos dos antepassados e dos mortos pela ditadura. Qual será nosso espaço-tempo no qual poderemos reconstruir nossas vidas? No qual poderemos fazer encontrar-se todos os nossos mortos? Qual será o nosso deserto, a partir do qual poderemos conectar o cálcio dos ossos nos contêineres de hospitais e nas valas comuns, com o cálcio das estrelas no céu? Esse outro espaço-tempo que parece capaz de fazer conectar, através dos anos-luz, o passado, o presente e o futuro. E é isso. Obrigada pela escuta de todos. Obrigado, Dani, pela apresentação. Agora eu vou apresentar a minha comunicação, cujo título é Existências Suspensivas, a ideia de espectro e espectralidade entre Derrida e Rancière. Aí depois da minha apresentação a gente abre para as questões, tudo bem? Essa minha apresentação ela é um momento da minha pesquisa de doutorado, que eu faço no Departamento de Filosofia da USP, cujo objetivo é investigar o estatuto do sujeito político na obra do filósofo Jacques Rancière e a sua relação com a tomada de palavra e a enunciação poética e a enunciação literária. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui
do PowerPoint e seguir o texto que eu escrevi para a conferência. Só um minutinho. Eu sumi um pouco aqui, me avisem se a minha voz sumiu, a imagem sumiu, espero que estejam todos vendo a apresentação. Então, eu vou começar. Na ocasião de um colóquio em homenagem a Jacques Derrida, organizado pela Escola Normal Superior, ocorrido em outubro de 2005, um ano após o seu falecimento, Alain Badiou intervém com um texto sobre o filósofo da desconstrução, o qual será posteriormente publicado como parte de seu livro Petit Panthéon Portatif. Nesse escrito, Badiou procura discernir o que está em jogo no trabalho de Derrida, este trabalho infinito de uma escritura que se ramifica em inúmeras obras, tão diversas e heterogêneas entre si, quanto são as suas abordagens. Para ele, o que está em jogo na obra de Derrida é a tentativa de inscrever o inexistente. Tentativa, sim, pois a inscrição do inexistente não deixa de se tratar de uma aposta. É preciso reconhecer a dificuldade desse trabalho, reconhecer que a inscrição do inexistente é, no limite, impossível. Essa é, para Badiou, a grande aposta da escritura derridiana. E aí eu cito Badiou: inscrever a impossibilidade da inscrição do inexistente como forma de sua inscrição. Fim de citação. Ora, podemos ver essa aposta da escritura derridiana de inscrição do inexistente disseminada em múltiplos textos do filósofo da desconstrução. Gostaríamos, no entanto, de destacar uma dessas apostas, aquela que aparece em seu livro Espectros de Marx, sob a ideia de espectro. Sem lugar determinado, espécie de existência entre a vida e a morte, entre o ser e o não ser, da qual podemos dizer mínima, o espectro perturba a lógica do próprio, de toda propriedade, de toda instância positivamente determinada. O espectro é, eu cito Derrida, uma incorporação paradoxal do devir corpo, uma certa forma fenomenal e carnal do espírito. Ele torna-se, de preferência, alguma coisa difícil de ser nomeada, nem alma, nem corpo, e uma e outra. Fim de citação. Concebido por Derrida, portanto, como algo indeterminado, no sentido de ocupar, simultaneamente, um lugar e um não lugar, isto é, de ser entre presença e ausência, aparência e desaparecimento, o espectro é uma coisa, e, ao mesmo tempo, não é uma coisa, nem mesmo uma substância. Existência incerta entre incorporação material e desincorporação. O espectro é um it, diz Derrida, a partir de Marcelo, personagem da mais famosa das tragédias shakespearianas, o qual, por sua vez, utiliza este pronome determinado para designar o fantasma do rei morto. É para essa mesma cena de Shakespeare, do Hamlet de Shakespeare que Derrida se vira para introduzir e elaborar em Espectros de Marx as ideias de espectro e espectrologia. Bom, apesar de ser considerado um grande debate com Marx e Freud, e, portanto, com o materialismo e a psicanálise, e aqui podemos ressaltar a intenção da espectrologia de Derrida, cuja chave de compreensão é a psicanálise, e a sua tentativa de pensar um materialismo imaterial, isto é, que não se confunda com uma ontologia da substância, o livro Espectros de Marx abre suas páginas com a famosa cena no terraço do castelo em Elsinore, que inicia a tragédia do príncipe da Dinamarca. Nessa cena, nos é revelado que os soldados do castelo, antes mesmo da peça começar, viram 2 vezes uma aparência espectral nas ameias do castelo. Então, eles começam a explicar isso para Horácio, amigo do príncipe Hamlet, scholar, acadêmico, cético em relação ao espectro, o qual foi convocado para ser testemunha do acontecimento espectral. Por sua vez, pensando que o medo dos soldados não possui fundamento, devendo-se mais à sua fantasia ou ilusão. Pergunta assim Marcelo. Na minha apresentação, eu coloquei a versão em português da tradução do Eugênio Péricles de Lima, de 1974, e a versão do original do texto shakespeariano. Então, esse diálogo ocorre da seguinte maneira. Marcelo e Bernardo são os
soldados estão nas ameias do castelo e eles convidam Horácio, amigo do Hamlet. Marcelo diz: olá, Bernardo. Bernardo, ora, dizei, é Horácio que está aí? Só um pedaço dele, responde Horácio. Bernardo diz: bem-vindo, Horácio, e vós também, meu bom Marcelo. Então Marcelo diz: então, a coisa apareceu hoje de novo, né? Então, essa coisa apareceu hoje de novo. Em inglês, né? This thing appeared again tonight, né? Esta coisa. Então, aparece, depois dessa pergunta, né? O Marcelo afirma que Horácio não acredita neles, né? Como eu disse. Afirma Horácio que é ilusão de nossa parte, que não vai deixar tomá-lo a crença nesse aspecto, que 2 vezes já terrível percebemos. Assim, se ele há possível, se o fantasma aparecer, se ele vier confirmar nossos olhos e falar com ele, né? E aqui no inglês, o pronome é indeterminado, né? Marcelo utiliza o it para se referir ao espectro. Depois dessa cena, né, que acontece na cena 1, no ato 1 da peça, aparece, então, o espectro do rei Hamlet. Essa aqui é uma pintura do Benjamin Wilson, de 1768, segunda metade do século XIX, que está no acervo do Shakespeare Library, né? Ela acontece, essa é a cena quando o fantasma aparece pela segunda vez, agora por Príncipe Hamlet, mas ela vai servir aqui para a nossa apresentação. Então, depois da conversa, aparece o espectro do rei. Ele irrompe, surpreendendo os personagens. Para Derrida, esse caráter irruptível do espectro é próprio a esse ectoplasma, o qual deve ser compreendido como um acontecimento, trazendo consigo tudo o que implica o caráter acontecial. Ora, para o filósofo da desconstrução, o acontecimento, o verdadeiro acontecimento, é uma força singular e irreparável, irredutível às fórmulas e atos performativos. Nesse sentido, o acontecimento digno deste nome resiste ao pensamento, estando para além de qualquer performatividade, não possuindo condição de possibilidade que permita antecipação de seu surgimento. O acontecimento seria, então, o impossível. E o anunciar-se como algo impossível significa não redarguir a qualquer demanda prévia, mas também significa não obedecer a nenhum imperativo, chegando como uma surpresa ou uma revolução que perturba a ordem pré-estabelecida, quer em sua dimensão política, quer em seu aspecto ético ou mesmo ontometafísico. Diz Derrida: eis aqui ou eis ali, lá longe, uma coisa inominável ou quase, alguma coisa entre alguma coisa e alguém, quem quer que seja ou alguém, alguma coisa, esta coisa aqui, this thing, esta coisa, entretanto, e não uma outra, esta coisa que nos olha e vem desafiar, tanto a semântica como a ontologia, tanto a psicanálise como a filosofia. No momento em que se fala do espectro, perguntando se ele reapareceu, ele ainda está invisível. Ele não é visto quando se é permitido falar dele. E é por esse motivo, de acordo com Derrida, que Horácio, o scholar cético, foi convocado para testemunhar a aparição, ao mesmo tempo para ajustar a fala à visão. Esta coisa que não é uma coisa, essa coisa invisível na sua visibilidade, não será mais vista em carne e osso quando reaparecer. No entanto, aponta Derrida, apesar de não podermos ver essa coisa, ela nos vê. Ela olha para nós, vendo-nos, e vê que não a vemos, mesmo estando ali presente em sua presença ausente. Uma dissimetria espectral interrompe aqui toda especularidade. Ela desincroniza, faz-nos voltar à anacronia. A isto, diz Derrida, chamaremos efeito de viseira. Não vemos quem nos olha. O efeito de viseira é uma ideia importante para a espectrologia derridiana, e ela estará pressuposta em tudo que for dito em espectros de Marx, seja sobre o espectro em geral, seja sobre os espectros de Marx ou outros espectros. E, embora o fantasma do rei Hamlet, de acordo com Horácio, se assemelhe a si mesmo, esse é o diálogo no momento seguinte à aparição do espectro por Horácio, né? Então, Horácio diz, respondendo Marcelo pergunta, não é mesmo, né, esse espectro igual ao rei, né, like the king? E Horácio diz, como és igual a ti, né? Para Horácio, apesar do espectro se assemelhar a si mesmo, como és igual a ti, isso não impede que ele olhe sem ser visto.
ele aparece invisível sob sua armadura, né? Assim era a armadura que ele usava quando lutou com o ambicioso rei da Noruega. Essa armadura que não deixa ver nada do corpo espectral, mas que permite, à altura da cabeça, graças ao elmo e às fendas de sua viseira, que o pai espectro veja sem ser visto e fale para ser ouvido. Esse aqui é a mesma cena, né? O Hamlet, Horácio, Marcelo e a aparição do fantasma do rei na gravura do Robert Thiel, de 1796. Há, portanto, uma ideia de simetria especular. O espectro aparece de maneira dissimétrica, perturbando toda a positividade. Voltaremos a isso mais adiante. No entanto, não é somente Derrida que buscou voltar o olhar para esse tipo de existência ou inexistência espectral, a qual suspende toda a propriedade. Em Nas Margens do Político, Jacques Rancière busca, como ele próprio diz, pensar com os espectros, e discorre sobre a existência desse devir corpo, uma existência de corporeidade indecisa que circula entre o corpo e a sua ausência, e a qual está ligada à ideia de igualdade. É preciso lembrar aqui que, para Rancière, a igualdade possui um valor central, não se limitando a ser uma distribuição algébrica de direitos e representações entre os indivíduos, a partir da qual se daria a reunião dos diferentes interesses coletivos. Ela é, na realidade, o axioma da política democrática, o seu único pressuposto possível, cuja essência é realizável por meio do processo denominado pelo filósofo de subjetivação, compreendido como meio através do qual aqueles que não têm a sua parte reconhecida na ordenação social, aqueles que são invisíveis e inaudíveis politicamente, que não detêm nenhuma parte na comunidade, passam a declarar e a enunciar verbalmente, de maneira coletiva, sua reivindicação à existência política. A igualdade, nesse sentido, age no corpo social sob a forma de existências, eu cito Rancière, que não têm lugar numa determinada repartição das propriedades e dos corpos, e que podem receber, segundo o filósofo, alguns nomes, como proletariado, demos, povo e até mesmo literatura. Desse modo, apesar de ambos os autores possuírem projetos filosóficos distintos, né, enquanto a escritura de Derrida, sabemos, volta-se para a crítica da metafísica e do seu logocentrismo, o trabalho de Rancière procura perceber uma forma de compreensão das relações entre modos de ser, dizer e fazer. Tanto a desconstrução derridiana quanto a filosofia igualitária rancieriana defendem a existência espectral de uma espécie de saber específico, qual seja, a do erudito, do scholar, do filósofo mestre, uma vez que, eu cito Derrida, um scholar tradicional não acredita em fantasmas, nem em tudo a que se poderia chamar de espaço virtual da espectralidade. Fim de citação. Os scholars não acreditam em espectros, nesses corpos incertos de existência mínima, pois, como salienta Derrida, eles creem que basta ver e olhar, isto é, seu conhecimento baseia-se na tradição do olhar e da visibilidade, a qual, eu cito o próprio Derrida, associa a questão da vista à do saber, e a do saber aprender e do saber ensinar, e fundamenta toda a tradição do conhecimento, ou pelo menos de uma determinada espécie de conhecimento, né, cuja medula óssea não é outra senão a herança metafísica. E aqui vale lembrar a famosa citação do Aristóteles, né, na Metafísica do seu livro 1, onde ele diz que o conhecimento começa pela visibilidade, começa pelo olhar, né? Assim, segundo Derrida, o scholar acredita somente nas oposições constituintes da metafísica, como ser e não ser, real e não real, vivo e não vivo, presença e não presença, não havendo para além dessas oposições, senão hipótese acadêmica, ficção teatral, literatura e especulação. Será esse mesmo erudito, com a sua posição de mestre sapiente, que será denunciado pela obra de Rancière, seja sob a forma da sintomatologia da exegese altuseriana, seja sob a forma da sociologia desmistificadora de Pierre Bourdieu, posições as quais, de acordo com Rancière, representam posturas de dominação, a perpetuação da boa mentira platônica que fundamenta a ordenação simbólica da boa e justa república. A figura do mestre scholar opera a partir da lógica do próprio e da propriedade, não possuindo uma gramática que dê conta dos corpos suspensos e espectrais.
É o caso, por exemplo, do Horácio, né, do personagem da peça. Mas também é o caso de John Searle, autor de Expressão e Significado, e que também tanto Derrida quanto Rancière se depararam com ele, né? Cuja miopia enxerga somente a existência ou a não existência de propriedades que discerniriam o ser do objeto literário, não colocando em questão a ideia mesma de propriedade, excluindo, como bem diz Rancière, aí eu cito, toda e qualquer impropriedade própria, uma determinação que estaria nem dentro nem fora, que não seria nenhuma propriedade da coisa, nem um caráter do juízo sobre a coisa. Fim de citação. Há, desse modo, uma espécie de existência recusada pelo mestre, pelo escola, pelo erudito. Essa existência, uma existência que circularia entre o dentro e o fora, entre a corporeidade e a ausência de corpo. Existência perturbadora de uma determinada ordenação sensível, isto é, de uma determinada partilha do sensível, a qual procura designar o próprio de cada corpo e o seu lugar determinado. Bom, contra a racionalidade embrutecedora, que admite somente existências com propriedades determináveis, Rancière propõe um curto-circuito. O pensar uma nova existência, uma existência que ele chama de suspensiva, isto é, um devir-corpo cujo estatuto é de uma unidade a mais, sem corpo próprio, e que surge perturbando toda a relação harmônica dos corpos e das palavras no tecido social, inscrevendo-se, aí eu cito Rancière, em sobreimpressão num determinado conjunto de corpos e propriedades, instaurando assim o desentendimento e, consequentemente, a igualdade no interior da arquitetura consensual. Bom, os espectros de Derrida, por sua vez, apesar de não se ligarem ao conceito de desentendimento de Rancière, não deixam de perturbar essa ordenação policial que fixa as existências em posições determinadas, pois suspendem igualmente toda a lógica do próprio, perturbando a boa ordem dos corpos e das palavras. Eu cito Derrida. O espectro é alguma coisa, justamente, e não se sabe precisamente se isto é, se isso existe, se isso responde por um nome e corresponde a uma essência. Não se sabe, não por ignorância, mas porque esse não objeto, esse presente não presente, esse estar aí de um ausente ou de um desaparecido, não pertence mais ao saber, pelo menos não mais ao que se acredita saber, sob o nome de saber. Não se sabe se está vivo ou morto. Fim de citação. E agora eu estou entrando já no final da minha apresentação. Levando-se em consideração, então, as aproximações feitas até agora, é preciso também buscar os limites dessa leitura cruzada entre Derrida e Rancière em torno do conceito ou da ideia espectral. Em outras palavras, deve-se empreender uma investigação sobre o estatuto do espectral nos escritos de ambos os autores, buscando compreender, apesar das aproximações, se o espectro derridiano e as existências suspensivas rancierianas pertencem à mesma espécie conceitual. A princípio, é possível constatar que os espectros de Derrida e as existências suspensivas de Rancière respondem a duas fórmulas de invocação distintas. No caso de Derrida, o plus d'un, ou mais de um, e no caso de Rancière, o l'un plus, ou um a mais. A primeira dessas fórmulas, o mais de um derridiano, está ligada ao conceito de disseminação formulado por Derrida, enquanto a segunda, né, o um a mais, está ligada à ideia de Rancière de subjetivação política. Bom, sendo invocados por meios distintos, esses fantasmas poderiam coexistir? Se sim, eles seriam da mesma natureza? Sabemos que, ao longo da sua obra, Rancière promove um elogio da aparência e do sensível. Ele diz: há democracia se existir uma esfera específica de aparência do povo. As formas da democracia são as formas de manifestação dessa aparência. Fim de citação. Literatura e democracia, ambas para Rancière, seriam resultantes do processo de subjetivação. A arte e política não seriam outra coisa senão a produção de espectros, de um certo regime de visibilidade, ou, se quiser, de invisibilidade, assegurada pela própria etimologia do termo, a qual Derrida alude e também afirma, eu cito Derrida, o espectro, como seu nome indica, é a frequência de uma certa visibilidade, mas a visibilidade do invisível. Fim de citação. A partir do que vimos até agora, poderíamos dizer, talvez, que a existência suspensiva de Rancière, este um a mais, não escapa ao empreendimento da desconstrução. Apesar disso, Rancière recriminará o excesso de carne dos ectoplasmas derridianos, isto é, seu excesso de propriedade,
propondo, assim, uma figura mais radical, mais dessubstancializada e desencarnada, a figura dessa existência inexistente, dessa existência suspensiva, como ele diz no texto, os enunciados do fim e do nada, a qual ele chama também de ficção, ser da palavra e de papel e não do espírito, o qual nos remete, analogamente, à escrita, a palavra órfã, aquela palavra resolutamente muda e faladora, a qual Platão, no Fedro, opõe ao logos vivo e relega ao estatuto de simulacro, doença e aparição. Ora, trata-se, sim, aqui de aparição, caso desses seres de palavra, desses sujeitos flutuantes, que transtornam toda a representação dos lugares e das parcelas, que nada mais são do que processos efêmeros de subjetivação e que consistem tanto a democracia quanto a literatura. Ora, mas haveríamos de perguntar, então, o que justifica a crítica de Rancière aos espectros de Derrida? Porque para o filósofo da partilha do sensível, haveria um excesso de incorporação de carne nesses ectoplasmas derridianos. Segundo Rancière, ao desconstruir a identidade, Derrida está sempre na iminência de restaurá-la, acentuando a identidade da alteridade, ou, como diz ele mesmo, a presença do ausente. Isso acontece, no caso do espectro, devido à dissimetria especular da ideia de efeito de viseira que mencionamos no começo da nossa fala. Não sabemos nada da realidade do espectro, mas sabemos, todavia, que ele nos olha, que nos vê e nos dirige a palavra. Não sabemos sua identidade, mas temos que obedecer à sua voz e nos dobrar à sua injunção. Aqui é uma... Perdão. A gente pode ver uma aquarela do William Blake, do começo do século XIX, né? E nós vemos o príncipe Hamlet obedecendo literalmente à injunção, né, a se dobrando à figura do fantasma de seu pai. Ora, Rancière, como ele mesmo diz, está totalmente ciente do peso da alteridade que nos separa de nós mesmos, ideia cara ao próprio Derrida. Entretanto, ele recusa fornecer a ela um olhar e uma voz que possuam um poder de injunção ética. Especificamente, diz o filósofo, eu cito, mais precisamente, recuso-me a transformar a multiplicidade de formas de alteridade em uma substância por meio da personificação do outro, que, em última instância, restabelece uma forma de transcendência. Aqui a gente pode ver também, essa é uma litografia do Delacroix, de 1835, que mostra a mesma cena, né, do ato 1 à cena 4, e o Horácio e os guardas, Marcelo e o Bernardo, tentam impedir o príncipe Hamlet de seguir a voz do seu pai, seguir a voz do espectro, né, de obedecer a essa injunção ética. Poderíamos, ao mesmo tempo, junto com Rancière, criticar o excesso de incorporação dos espectros derridianos, mas fazendo-o por outra via. A dissimetria especular do efeito de viseira, causa desse espectro demasiadamente corpóreo, seria algo falaz, pois estaria apoiada em algo que talvez não esteja de todo certo no texto de Shakespeare. Horácio diz que o espectro se parece com o rei da mesma forma que você és igual a ti mesmo, né? Como vimos naquele diálogo no começo da apresentação. Derrida estaria, talvez, forçando a letra da peça, para impor a ideia de efeito de viseira e a dissimetria especular, pois as personagens, de fato, na verdade, né, no caso, estariam vendo a figura do espectro. Essa questão pode ser reforçada, por exemplo, pelas representações visuais da aparição do rei morto, especialmente estas do ato 1 e da cena 4. Né? Em todas essas imagens que eu apresentei até agora, que elas compreendem um levantamento de meados do século XVIII até a metade do século XIX, em todas essas imagens, seja pintura, óleo, seja litografia, seja caricatura, enfim, todas elas, nós vemos como os gravuristas e pintores, desde o século XVIII, representam a cena em questão. Né? Todos eles interpretam igualmente o texto shakespeariano. O rei aparece com a viseira do elmo levantada, ou mesmo sem nenhum elmo, com o rosto descoberto. Essa aqui é uma pintura do Pedro Américo, Visão de Hamlet, do final do século XIX. Né? A gente pode ver a figura do rei sem nem armadura, praticamente, né?
Essa pintura é do acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Nesse sentido, veríamos aquela coisa que nos olha, né? Podemos denominá-la, podemos identificá-la e atribuir-lhe uma propriedade e uma positividade. Este it, né? Essa coisa viraria assim um ele, com toda a sua determinação, presença e substância. Nesse sentido, o problema levantado pela letra da peça de Shakespeare, ou seja, a semelhança do espectro com a figura do rei defunto, é, de certa maneira, evitado por Derrida. Aqui também uma caricatura do século XIX, uma aquarela do George Cruikshank, do acervo do British Art do Centro de Yale. Todas essas representações, né, vou até voltar em algumas, elas realmente mostram, né, o fantasma do rei com o elmo levantado ou mesmo sem o elmo. Né? Seja essa gravura, seja, por exemplo, a litografia do próprio Delacroix, né? Inclusive outras imagens que eu, enfim, não ia dar tempo de colocar na apresentação, mas que representam todo esse momento, né? Deixa eu só parar a apresentação aqui. Então, no limite, poderíamos concordar com a crítica do Rancière ao Derrida e dizer que talvez sim, né, existe um excesso de carne, de substância nesses espectros, né? O problema todo é dizer que se Derrida leu mal o texto de Shakespeare, né? Isso, bom, eu deixo aberta essa questão e a gente discutir, enfim. Então, agradeço a atenção de todas e de todos e muito obrigado. Acho que a gente abre agora para as perguntas, né? Tem algumas perguntas, acho que já aqui no chat, mas alguém quiser também abrir o microfone e falar. Tem perguntas enormes aqui no chat, né? Dá trabalho para você. Vamos começar por elas, então? Vamos ver aqui, ó. A primeira do Pedro Olivieri Fonseca, que fala emocionante e interessantíssimo. Parabéns, Daniela. Gostei muito das informações sobre o deserto do Atacama. Se puder comentar mais ao final sobre a relação que você fez entre o deserto e a imagem em Rancière, ficaria muito grato. Bom, obrigada, Pedro, pela escuta, pela pergunta. Acho que a ideia um pouco que eu tentei estabelecer, eu pensei um pouco, eu enxerguei muito no filme do Guzmán, como ele faz operar isso que o Rancière chama de um pensamento estético. O pensamento do regime estético contra aquela ideia de causalidade da representação. Então, nesse sentido, o deserto do Atacama, assim como a imagem em Rancière, seriam esse espaço ou esse modo de pensamento onde a gente consegue colocar as coisas para se relacionarem por uma ordem que não seja causal, por uma outra ordem que seja de ordem sensível, que vai produzir um modo de pensamento diverso, né? Acho que foi um pouco essa a ideia, assim, acho que até o Pedro tem até um artigo interessante em que ele discute a questão dos regimes de Majeité, né, do Rancière. Então, é muito interessante, acho que é um pouco essa ideia de que o Guzmán trabalha nesse regime de Majeité estético, onde o que está em relação, o que está em causa, não é a causalidade, não é uma ordem causal entre os acontecimentos, não existe uma ideia de tentar responder uma totalidade da realidade, mas, ao contrário, promover encontros entre, né, elementos e acontecimentos diversos para ver o que acontece. E aí eu acho que o deserto no filme e a imagem, o pensamento do Rancière talvez operem como essa mesma figura, uma figura talvez equivalente desse espaço onde a gente pode promover esses encontros. Acho que é isso. Acho que é a pergunta do Henrique, né? Então, agora. Como eu fiz uma pergunta muito longa, eu liguei aqui a câmera para tentar resumir, né? Claro. Eu estava perguntando, quando você comentou de uma crítica à noção de existência ligada a propriedades, né? Uhum. Para você falar um pouco mais, porque, em geral, quando existe esse tipo de crítica, eu sempre me pergunto se as pessoas não estão simplificando as ferramentas, né?
E então, por exemplo, assim, se elas estão tirando das ferramentas a possibilidade de você usar fuzzy, usar critérios de adequação vagos, de você usar estruturas que têm estruturas de indeterminação variadas, né? Isso, assim, em música se utiliza muito um pensamento que tem a ver com vários tipos de estruturas de indeterminação, né? Então, eu sempre fico achando assim que quando fala assim, são propriedades, você está definido por propriedades, né? Mas, assim, as propriedades, elas não são fixas, né? Assim, no espaço-tempo, elas têm contexto, e elas têm critérios de adequação, mesmo na visão mais durona, assim. Uhum. Você pode falar assim, mas o critério de adequação dela em relação ao fantasma é que ela tem uma inadequação do tipo tal e tal e tal, entendeu? Assim, de acordo com certas satisfações, né? E, então, se você puder falar mais que isso, eu citei também, assim, tem uns trabalhos assim, que eu acho interessante, não acho tão interessante, mas acho pelo menos diferente, né, do Marcos Gabriel, né, que ele faz, a partir do sharing lá, de campos de sentido, né, em que existir é aparecer no campo de sentido, né, tem uma noção de existência diferente. Assim. Sim. Henrique, obrigado pela pergunta, assim, acho que é uma pergunta complexa, né, porque, na verdade, no caso da minha apresentação, né, eu estou dentro do terreno de da teoria do Derrida, né, da espectrologia. E a espectrologia, ela procura ser uma lógica mais radical que a ontologia, que tenta dar conta dessa indeterminação, né. Essa é toda esse é todo o trabalho do Derrida, lógico, vem desde os primeiros escritos, a gramatologia, a escritura e a diferença, mas no espectro de Marx ele cria esse conceito, né, que tem um fundo psicanalítico, né, mas tenta lidar com esse tipo de coisa incorpórea, e aí entra nessa sua questão, né, da propriedade, né. Eu não entendo muito de formulações musicais, estruturas musicais, etc., mas, ao meu ver, talvez seria algo parecido com o que você está mencionando, né? O que o Derrida procura é fornecer uma lógica que dê conta dessas existências que não são necessariamente existências, né? E eu tentei ressaltar isso no meu texto, dizendo existências ou inexistências, porque como ele diz, é um devir corpo, ele nunca é algo propriamente, né? Então a gente tem que sempre ter em mente, pelo menos no caso do conceito de espectro e de espectrologia, a crítica que o Derrida faz em toda a sua obra à ontologia, à tradição falo-logocêntrica. Ele está brigando sempre com isso, né? E como que ele tenta escapar, né? Porque como que você escapa essa tradição? É quase impossível, porque se você pensar conceitualmente, você já está caindo nessa tradição, né? Então você tem que ser astuto, né? Você tem que criar, por exemplo, contradições, você tem que criar, por exemplo, oxímoros, né? Por isso o Blanchot é uma figura importante para o Derrida, né? Você tem que criar essas figuras que são meio que contraditórias e que não consigam dizer que ela é de fato, no sentido do verbo ser, né? E aí também tem um detalhe, né? Eu também não sei se é de fato possível dizer que ser e existir é a mesma coisa ontologicamente, né? Então, existir é uma coisa e ser talvez seria outra coisa, né? Então, por exemplo, o próprio Alain Badiou, citei o texto dele no início, né, brevemente, mas nessa escrita ele fala isso, né, que o Derrida, esse projeto, né, digamos, se é um projeto, se pode dizer que é um projeto, essa filosofia do Derrida, a desconstrução, tudo mais, ela tenta, no nível transcendental, buscar essa existência mínima, né? Só que existir minimamente no transcendental significa talvez não existir, certamente, na materialidade, né? E aí isso se aproxima muito, por exemplo, com a ideia de proletários do Marx, como ele aborda na ideologia alemã, como o próprio Rancière também, que eu procurei aproximar na ideia de demos, de povo, né? Como essa existência que é realmente incerta. Ela não se pode dizer, e aí essa é a ideia de propriedade, você não pode dizer aquilo é, de fato,
né? E aí o verbo ser tem toda essa carga semântica nessa tradição da metafísica, ontológica da filosofia, né? Eu não sei se eu respondi muito bem, mas eu acho que é um pouco como eu entendo essa questão, né? Se você quiser mencionar alguma coisa. Não, eu acho que eu peguei melhor. Eu também tenho o Badiou, né, que você citou, né, que ele vai falar assim, do evento, né, de ser fiel ao evento. Então, o povo mesmo, ele fica numa zona estranha também, né, porque ele tem que... O povo revolucionário, ele tem que sair do nada, assim, né? Então... Sim, Então, acho que é mais ou menos por aí. Mas aí ele critica, então, isso, como dentro dessa tradição, né? Assim, tipo assim, eu não faço parte disso, né? Eu tô fazendo outra coisa. Mas nesse sentido, né? Assim, eu tentei, acho que pela sua pergunta, Henrique, eu tentei aproximar com isso que você mencionou, né? Talvez essas possibilidades de estrutura, de adequação. Eu acho que eu sou muito racionalista, assim, né? Então eu fico pensando assim, pô, mas você pode modelar o fantasma. Eu acho que talvez essa modelagem seja, talvez como esse espectro apareça no caso do Derrida, ou no caso do Rancière, talvez, eu não sei, aí talvez a Daniela e o Pedro possam contribuir também com a resposta. O próprio processo de subjetivação política no Rancière, o resultado de uma desidentificação, talvez possa ter algum paralelo com isso, né? Porque, na verdade, essa desidentificação, ela é também uma questão de impropriedade. E aí você pode dizer que houve um momento de propriedade e essa propriedade ela não se fixa, né? Então, aí tem todo o problema da questão da ordem policial no Rancière sempre voltar, né? Enfim, e a política ser sempre, talvez, um acontecimento. Então, não sei, talvez possa interessante. fazer alguma comparação assim, mas não sei, aí eu pedi até para os meus grandes colegas estudiosos do Rancière contribuírem. Deixa eu ver se eu consigo contribuir com algo de improviso. Não, porque eu achei interessante, é muito complicada a questão da política no Rancière, né? Porque ela só opera naquele momento em que ela acontece. Se você institucionaliza ela ou torna ela algo mais fixo, ela deixa de ser política e vira polícia. Então, realmente, acho que o esforço do pensamento dele é tentar realmente perceber esse momento em que algo se reconfigura, em que existe uma repartilha do sensível, em que algo é tirado fora da ordem, né? Algo é suspenso, uma ordenação policial é suspensa. Mas se a gente tentar transformar isso numa figura fixa, se a gente tentar institucionalizar isso, tentar transformar isso num projeto até, isso deixa de ser política, isso vira polícia imediatamente. Então, acho que é um problema mesmo. Acho que eu não consigo nem responder, só pensar aqui com vocês em voz alta mesmo. Ô Daniela, nesse caso, então, ela seria uma abertura constante, assim, né? É diferente do... Eu não sei, porque pelo pouco que eu li do Badiou, parecia que você se fidelizar a um evento, por exemplo, tinha um grau maior, né, de fixação, né, assim, ou de seguir uma ideia, né, e no Rancière é mais aberto ainda. Então. Sim, isso é uma diferença entre os dois, né? Essa é uma crítica que o Badiou faz ao Rancière, aliás, né? Não só o Badiou, mas Zizek, enfim, outros autores fazem ao Rancière. É possível a política, né? Se ela é sempre ligada necessariamente à polícia, enfim, isso é um problema na filosofia do Rancière. Então, acho que essa questão, por exemplo, do que você está mencionando no Badiou, ela está em outra dimensão, né? Acho que é possível aproximações, mas eu acho que ela está numa outra esfera. Pedro, pode falar, desculpa. Não, mas tem uma aproximação. Embora o Rancière critique a questão do acontecimento em Badiou, mas tem uma aproximação com o fato de que tanto para Rancière quanto o Badiou tem um lado da contingência, né? Quer dizer, toda essa questão do acontecimento é um elogio da contingência na política, né? Porque justamente você vai... Por quê? Porque a esquerda tinha uma visão teleológica da história e pensava que a coisa teria um certo progresso, né? Que a história se moveria com um certo progresso, e na medida que, bom, você tem um avanço das forças produtivas, você
chegaria na Revolução. Então, tanto o Badiou, talvez com um pouquinho mais metafísica do que o Rancière, né? Mas também o Rancière faz um certo elogio dessa questão da contingência, né? Ou seja, que a política ela não acontece, né? Como a Daniela estava falando, né? Ela não acontece segundo uma ordem de eventos pré-determinados, uma ordem causal de eventos pré-determinados que levam a algum lugar, mas ela tem algo de um certo estalo, né? De uma certa contingência, né? Aquela coisa. Você teve na Turquia em 2012, começou um movimento no país inteiro porque um grupo de pessoas não quis derrubar uma árvore, né? Numa praça, e isso desencadeou um movimento político no país inteiro, né? Então, eu acho que assim, nesse aspecto assim, da contingência, eu acho que dá para aproximar o Rancière assim, de uma noção de acontecimento à la Badiou, né? Agora, Daniela, esse filme é muito legal, e o Unidade da Câmara também é muito... Você foi lá já? Não, eu fui. É uma viagem maravilhosa. Assim, eu tive lá já faz muitos anos, assim, né? Mas é uma viagem assim, que realmente é muito boa. E eu acho assim, que o seu trabalho toca nesse problema da elaboração da memória, né? Porque e aí no contexto aqui da América Latina, né? Porque o que é interessante, esse texto, né, do Irrepresentável, que o Rancière faz uma abordagem meio kantiana, né? Quais são as condições para que algo seja representado? Não. Ele se insere numa questão que é assim, 40 anos depois de Auschwitz, todo mundo começou a falar sobre o problema da representação de Auschwitz, né? Então, o Lanzmann veio com essa ideia de que você não poderia ter uma imagem de Auschwitz, aí teve aquela história toda lá, a exposição Memórias do Campo, o texto de Gilberman, e aí todo mundo meteu a colher nessa história, Lyotard, não sei o quê. E talvez a gente tenha que pensar as nossas condições aqui, né? Principalmente a gente tem esse tema da ditadura, né? Da ditadura na América Latina, e é um tema para a gente, como elaborar, e esteticamente, né? Ou seja, não é só um problema, assim, vamos dizer, histórico, mas como elaborar esteticamente. E esse caminho do Guzmán é muito interessante, né? Porque ele primeiro considerar que ele vai no deserto, né? Então, que o deserto, em princípio, é algo assim, né? Uma paisagem árida, que não tem nada, e ele, né, esses três grupos de pessoas estão, no fundo, buscando fragmentos, né? Buscando vestígios, né? E aí, então me parece que você tem, né, a forma como o Patrício Guzmán vai trabalhar, né, pensando nessa paisagem do deserto, que é uma paisagem assim ampla, e ao mesmo tempo trabalhando nesse campo dos vestígios, seja os vestígios né, o vestígio do cálcio, das estrelas, seja os vestígios, né, por exemplo, dos desaparecidos políticos, né? Então, me parece, né? Acho que não é nenhuma pergunta, só um comentário mesmo, mas me parece assim que essa questão
né? Porque inclusive, é como o Rancière vai dar, assim, a resposta a esse problema do intolerável na imagem, né? Que é quase uma posição intermediária, né? Nessa coisa, do Lanzmann não pode ter imagem, mas, de alguma forma, essa questão do vestígio no deserto aponta para essa relação do visível com o invisível, né? Assim, né? Que é o que ele vai colocar em termos da imagem, né? E a imagem no regime estético, ela aponta exatamente para isso, né? A imagem não se resume ao visual, né? Inclusive, a Marie-José Montsan, ela fala bem isso, né? Quer dizer, a gente acha que a gente vive num mundo rico em imagens, né? Porque a gente está toda aqui, a gente está falando em... Mas, na verdade, a gente vive num mundo pobre em imagem, né? A gente vive num mundo rico em visualidade, não em imagem, né? Porque justamente a imagem implica uma relação do visível com o invisível, né? E também com aquilo que é dito, né? Então, quer dizer, o problema do regime estético é justamente como é que você articula essas funções, né? Entre o visível, o invisível, o dito, o não dito, e propõe novas organizações sensíveis, né? Que de certa forma, nos dão a ver algo que a gente normalmente não vê, porque justamente na paisagem do deserto a gente não vê esses vestígios, né? Então, assim, me pareceu assim, muito apropriado o seu trabalho e me parece uma contribuição para a gente, como latino-americano, né? A gente pensar também, né, da mesma forma que isso foi que Auschwitz, 40 anos depois, né, Auschwitz foi lá em 45, não sei o quê, só nos anos 80 que isso passou a ser um problema, como representar a Auschwitz, como é possível, imagens de... Não sei, então, como é que a gente, aqui na América Latina, pode pensar essas mesmas questões, né, a partir das nossas próprias questões. Depois eu volto aqui para o Renan. Obrigada, Pedro. Nossa, muita coisa para pensar, acho que ainda mais vivendo o que a gente está vivendo agora, né? A gente mal lidou com as nossas ditaduras, não sei se a gente vai lidar, e agora a gente está, sei lá, vivendo essa loucura que a gente está vivendo, sem nem ter resolvido, ou ter pensado, elaborado a ditadura militar que a gente viveu, né, no Brasil. E eu acho muito interessante isso que você fala, né, da oposição entre o visível e a imagem, porque eu acho que o que me fez... Porque esse texto, a princípio, não, né, era uma outra discussão, e eu acabei trazendo para discutir a questão do irrepresentável, porque eu acho que eu fui sendo meio que atravessada pela vivência da pandemia. E que eu admito que, assim, desde março do ano passado, quando tudo começou, a cada mês que passava, eu acho que era uma sensação minha e de vários colegas, geral, com quem ia conversando, em que a gente ficava assim, não é possível. Quando essas pessoas negacionistas começarem a ver corpos, quando elas começarem a ver que tem gente morrendo mesmo, elas vão mudar de ideia, né? A gente fica nessa esperança, e isso é o regime representativo, né? Isso é uma ideia de causalidade, né? É esperar que as pessoas vejam que isso, né, que a morte, que a pandemia se torne visível, e aí elas vão se conscientizar da situação e vão agir, vão mudar. E aí eu comecei a pensar nisso, eu falei, porque foi passando o tempo, obviamente que as imagens foram brotando, e não mudou, o negacionismo tomou conta, ninguém se conscientizou de nada, porque a gente não está operando nessa lógica da representação, né? E aí eu fiquei tentando pensar, bom, como é que a gente consegue, então, lidar com a imagem sem ser dessa maneira, né? E aí me veio, assim, aí comecei a elaborar isso, tentando dialogar com esse texto que eu já tinha feito, né, sobre o Patrício Guzmán, por outras vias. E é muito interessante, né, porque é isso, essa imagem
que talvez torne possível a gente reconfigurar o sensível, reconfigurar o modo de vida, o modo de pensar, justamente porque ela não tenta construir essa causalidade, justamente porque ela não tenta mostrar para aquele que teoricamente não sabe de algo que ele vai passar a saber, né? Não é uma imagem que trabalha com a ideia de que existe uma ignorância, né? Acho que o Rancière tem batido muito na tecla disso, né? Quando ele está falando nos últimos textos sobre os Estados Unidos, sobre o Trump, que ele tem falado, né? De novo, já é um tema antigo dele, sobre não se trata de ignorância, não se trata de saber. Essa direita bolsonarista ou trumpista não é assim porque eles ignoram, porque eles não têm consciência do que está acontecendo. É uma escolha, é um desejo, né? E se a gente precisa lutar contra isso, não é lutar contra a ignorância dessas pessoas, conscientizando elas, porque elas são tão conscientes quanto a gente, né? Há um esforço de inteligência, né, para escolher o que elas escolhem, para desejar o que elas desejam e para que elas defendam a não vacina, a não sei lá o quê. Então, acho que nesse sentido, realmente, assim, o filme do Patrício Guzmán ajuda a gente a pensar não só a ditadura que a gente viveu, como que a gente está vivendo agora, essa outra forma de violência que a gente está vivendo, né? E acho que o pensamento do Rancière abre caminhos, assim, para isso, né? Então, foi interessante, assim, te ouvir, muito legal. Pois é, mas isso, mas acho que até conectando o que eu estava falando antes, tem uma coisa muito importante para Rancière, a política é a ação, né? Assim, não tem como, né? A política acontece, acontece quando há ação, né? E no fundo, quer dizer, né, o que ele está dizendo lá sobre o Trump, assim, não é por ignorância que essa extrema-direita aí faz o que faz, mas é porque eles têm uma paixão não igualitária. É simples assim, né? Ou seja, que avanços em termos assim, de igualdade tenham acontecido, há uma reação contrária, né? Então, nesse sentido, assim, a política ela é ação e ela é conflito, né? Não tem, né? Acho que talvez só terminando aqui, talvez só lembrar, acho que esse tema aí da América Latina, vê que o próprio Rancière cita, ele gosta muito do Alfredo Jaar, né? Que é um artista chileno que também trabalhou nessa questão da ditadura chilena também, né? Ou aquela questão, né, os olhos, né, né, não mostrar os corpos, mas mostrar os olhos de quem viu o genocídio, né? Então, de novo, essa relação entre o visível e o invisível. Bom, Renan, eu não sei, porque eu não sei se alguém que quer falar também, porque eu fico monopolizando muita palavra aqui, eu fico... Mas, Renan, eu não conhecia essa... Você podia retomar um pouquinho essa ideia, assim, do que o Rancière fala, desse excesso de corporificação? Uhum. Eu não conhecia ou se conhecia, não me lembrava dessa passagem. Porque me parece também que tem uma proximidade assim, do Rancière com o Derrida, porque ambos se referem muito lá no Fedro, né? Uhum. Só que no caso do Derrida, você ficou mais nos espectros e não na farmácia de Platão, né? Porque em ambos tem essa ideia um pouco né, dessa coisa da escrita que circula assim livremente, e o Rancière vai justamente, você sabe, né? Vai ter uma certa ideia de encarnação, né? Né? Quando ele fala do Don Quixote, ele tem um livro, ele chama A Carne das Palavras, né? Então essa ideia de que a palavra ela vaga, né? Assim, né? como um espectro, talvez, podendo encarnar, e aí isso que é o X da questão, que ela pode encarnar em qualquer corpo, né?
Posso falar? Então, na verdade, eu tinha preparado um texto um pouco maior também, mas por causa do tempo da apresentação, eu tive que cortar uma introdução que justifica, no caso, né, essa aproximação que eu fiz. Mas é possível aproximar, claro, o Rancière e Derrida em torno dessa questão do Phèdre, né. Na minha dissertação de mestrado eu fiz isso, acho que foi um dos capítulos, né, tipo, acredito, no primeiro capítulo da minha dissertação eu fiz esse movimento, em torno da questão da escrita, etc. Mas há outras questões, por exemplo, acho que haveria uma aproximação possível em torno da ideia de arquivo, né, que é importante para os dois, né, mas também, talvez, em torno da ideia de democracia, porque vale lembrar a importância dessa ideia para o Derrida dos anos 90, né, que muita gente diz, é a virada derridiana para uma fase ética e tudo mais, mas que continua, na verdade, com o seu projeto, seus problemas, suas questões, né? Não acho que há uma ruptura tão grande assim quanto alguns comentadores dizem, mas acho que é possível essas aproximações. Eu escolhi essa questão do espectro mais por causa da minha pesquisa de doutorado, que tenta pensar esse estatuto do sujeito no Rancière, né, que, ao meu ver, é um problema, né? Então, mas sim, eu acho que essa ideia da palavra muda, falante, que perambula, né, para lá e para cá, e que aparece na carne das palavras, mas também na La Parole Muette, né, em outros textos também, a Política da Escrita, aquele conjunto de textos que tem aqui no Brasil, na próprio inconsciente estético, essa ideia, acho que está muito próximo, né? Muito próxima dessa ideia de incorporação, porque, na verdade, essa incorporação da palavra, ela tem a ver com a questão da igualdade, né? Tem a ver com a questão da democracia também. Mas eu não fui muito por esse lado, mas o que eu penso também, a partir do que você está dizendo, Pedro, é que haveria, por exemplo, além das questões que eu mencionei, né, você mencionou, perguntou, né, não conheço esse texto do Rancière, né, onde ele fala sobre isso. É um texto que chama Thinking of Dissensus, que assim, ele escreveu esse artigo, acho que até em resposta, é uma coletânea é um livro que saiu nos Estados Unidos, que é uma série de artigos, na verdade, que mais criticam o Rancière do que ajuda, né? A interpretação, só assim, a recepção de língua inglesa do Rancière, de um modo geral, é péssima. É péssima, né? Principalmente na Inglaterra. Na Inglaterra, assim, tem 2 livros assim do Rancière, mas você lê, os caras não entenderam nada. Assim, não. Não, mas sim. Nos Estados Unidos até tem, né? Os Estados Unidos tem aquele cara, o Panadi, o cara. O David Panadi, tem o Rockhill. Mas tirando esses 2. Eles tentam pensar a partir do Rancière, né? E é uma coisa interessante pensar talvez uma democracia radical, mas esse livro é péssimo. Só que tem esse artigo ótimo do Rancière, no qual ele fala isso. Ele fala assim, olha, essa questão dos espectros do Derrida, eu preciso enfrentar, porque é a minha questão também. Só que eu não concordo com o que o Derrida faz, no limite, porque como ele lida com a questão da alteridade, a questão do outro, fazer essa injunção ética que, na verdade, torna muito material essa alteridade. Né? Então, foi pouco espectral. Exatamente, é pouco espectral, né? Não é tão radical assim. Então, o Rancière, como ele sempre faz, né? Ele vê no Derrida assim, olha, ele meio que esse é o cenário, ele compreendeu a questão, só que ele deu uma resposta que não é satisfatória. A ideia de ficção seria mais satisfatória do que a ideia do espectro. Né? E essa questão do efeito de viseira que eu tentei colocar aqui, eu acho que é um problemão no Derrida, porque você tem que acreditar na leitura dele, né? É difícil você dizer que o Derrida é um mau leitor, né? Pelo histórico dele, né? Assim, leitor do Joyce, Ulisses, Paul de Man, enfim. Mas
existe essa questão, né? Sim, você tem que confiar nessa leitura, só que a letra do texto da peça diz outra coisa, né? Mas há toda a questão também, que eu ia até mencionar, eu não sei eu pensei que talvez essa pergunta surgisse, mas eu vou aproveitar aqui e dizer, né? Existe quando o Scholar, o Horácio, na peça diz que o fantasma é parecido com o pai, com o rei defunto, como você é igual a ti mesmo, etc. Esse como é muito importante. Talvez haja no Derrida um elemento heurístico, né? Que funcionaria num sentido talvez mais kantiano, não sei, né? Vamos pensar que o espectro é assim, aí a peça funcionaria, né? Então ela tem que funcionar e ela funciona. Só que não podemos ter certeza disso. Eu acho que o Rancière pega um pouco o Derrida nessa questão. Ele não pega exatamente na ideia do efeito de viseira. Nesse texto que o Rancière fala isso, né? Fala, bom, eu preciso lidar com os fantasmas, que o Derrida abre, né? Que ele abre as portas para os fantasmas. Eu preciso lidar com essa questão. Ele, na verdade, faz essa crítica à questão da alteridade, né? E aí eu também posso até passar para vocês o texto, a referência. Não é um texto não tão longo também. Mas aí o que me veio na cabeça foi tentar levantar essa iconografia, né? Quer dizer, porque com a peça do Shakespeare, o Hamlet foi muito importante para o romantismo, né? E eu comecei a analisar que as representações, né, nessa iconografia, elas mostravam o pai mais próximo do texto, mais próximo à tradição da encenação da peça, né? Talvez como eles imaginavam que a peça deveria ser encenada, do que, de fato, como o Derrida está dizendo no texto. O problema todo é que o livro do Derrida se sustenta com esse conceito. E aí, como ficaria isso, né? Eu acho que a crítica do Rancière é muito boa, né? E abre um espaço de diálogo muito importante, né? Por exemplo, um aspecto que eu não mencionei também, mas eu mencionei brevemente, mas poderia também reforçar e investigar, é a ideia a ideia de fora do espaço, mas fora do tempo, de algo anacrônico, né? O espectro, ele vem ele vem com a sua injunção, mas a gente não sabe se de um futuro por vir ou de um passado. Derrida diz isso no espectro de Marx, né? E tem toda a questão do anacronismo e o problema do historiador no Rancière também, né? Os nomes da história, né? A ideia da ciência da historiografia tradicional, tudo mais, de tentar fornecer essa propriedade, né, da ciência do historiador, enfim. Então, tem várias questões que são interessantes que acho que a ideia do espectro abre, né? Mas essa questão assim, relacionar o espectro com o anacronismo, aí me parece que tem uma ligação mais forte com, ou pelo menos como o Didi Berman leu o Warburg, né? Sim, acho que é possível. O Narleben, né, Warburgian, é um espectro, né? Sim. Por isso que o livro Pois é, até teve um seminário aqui que chamava-se Histórias de Fantasmas para Gente Grande, né? É do livro do Warburg, né? Pois é, que foi a segunda vez que o Didi Berman veio aqui. Então, o Agamben também tem um texto, porque o Agamben responde tem um arquiteto italiano, Manfredo Tafuri, que escreveu um livro chamado O Cadáver de Veneza. Aí ele escreveu Os Espectros também de Veneza. Também nesse outro exemplo também. Um viés warburgiano. Interessante. Desculpa, Henrique, pode falar. Não, é só porque, puxando essa coisa de dar os exemplos, eu também achei que, assim, o Mark Fisher, escrevendo sobre que ele chamou de Hauntology, né? Que é baseado, né, no Derrida também, em grande parte. Sim. Essa questão mas aí ele pega mais essa parte do anacronismo mesmo também, me parece, assim. E mesmo nas análises de filme, ele analisa o Iluminado. Assim, existe todo um universo em torno desse conceito no Derrida, né? E o Mark Fisher, por exemplo, esse livro, ele é muito criticado pelos derridianos porque ele foge um pouco da lógica
da ontologia, né, derridiana. Mas ele tenta avançar para abarcar outros horizontes, eu diria, né? Mas tem, enfim, essa questão dos espectros que se relaciona intimamente com o cinema, né? E o Derrida fala bem isso, né? Como a espectrologia, a arte espectral, por excelência, seria o cinema, né? Não sei como se aproximaria do Rancière nesse ponto, né? Porque a minha questão é que aproximar o Rancière do Derrida vai no sentido dessa questão das existências, né? Só que existe um problema que no próprio Rancière que ele não é um derridiano, né? Mas eu acho que muitas questões que ele tem, o Derrida teve que lidar também antes dele, né? Então, às vezes, eles se encontram, né, nessas veredas aí filosóficas. Então, é por isso que eu pensei em fazer essa comparação, né, essa aproximação possível, né? Sempre tentando colocar os limites, né, que elas trazem. Renan, bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, senão eu queria comentar também. Eu estou trabalhando também, né, com o Derrida e o Rancière, e aí eu fiquei pensando aqui, mas estou trabalhando mais com a questão da escrita, da literatura, e aí ouvindo você falar me fez pensar que a literatura em Rancière parece muito com a ideia do espectro, porque essa literatura que é um ser literário, né? Ela não é uma propriedade, não é um recorte histórico, não é nada assim muito concreto. Ela é um ser literário, é algo que acontece quando se desordena a razão comum. Mas, ao mesmo tempo, a literatura no Derrida, quando ele fala naquele livro, né, aquela estranha instituição denominada literatura, é muito interessante, porque por mais que ele tente tratar a literatura como algo mais solto, ela é uma instituição, ela é baseada em convenções, né? Ela tem aquela coisa da linguística muito forte, de falar, não, sabemos que é ficção porque existe uma convenção que determina que é ficção. Então, eles, por um lado, têm uma semelhança muito grande, porque ambos ligam literatura à ideia de uma democracia por vir, mas é engraçado, porque no fim a literatura do Rancière é mais espectral do que a do próprio Derrida, né? Eu acho que eu fiquei pensando ouvindo você falar aqui. Assim. Eu concordo. Eu acho que isso é mais um elemento que o Rancière poderia utilizar para talvez fortalecer o argumento dele e a crítica que ele faz ao Derrida, né? Eu acho que o problema nesse texto que você mencionou, essa estranha instituição chamada literatura, assim, eu não sei, eu acho que nesse texto o Derrida, isso que você mencionou, né, de ser uma instituição, uma convenção, eu acho que é mais uma leitura que os filósofos analíticos, ou o John Searle, faz da literatura, né, do ser literário. Eu acho que o Derrida escapa disso, né, ele tenta escapar disso. Mas eu acho que ele, de novo, ele é mais substancializado, né? Assim, ele ainda dá um terreno para o ser literário. O Rancière já está denominando literatura, ele está colocando na mesma linha semântica, literatura, povo e democracia, né? Para ele são formas, é a mesma coisa, né? Esse é um grande problema também no Rancière, mas isso aí torna a literatura uma potencialidade, né? Faz com que ela tenha uma potência muito maior enquanto algo disruptivo, né, do sensível, enquanto um curto-circuito. Então, sim, eu acho que a literatura no Rancière seria mais desincorporada, né, do que seria no Derrida, né? Mas eu acho que essas aproximações são possíveis, mas sempre, eu não sei, acho que o Rancière sempre vai se colocar mais como mais radical, né? Será que a gente tem mais perguntas, gente? Acho que não. Bom, vamos finalizar, então, a mesa. O Pedro sumiu, ó. Então, maravilha, né? Conseguimos realizar esse encontro, né? Mesmo nessas condições difíceis, né? É muito importante, né? A gente manter essa troca, né? As pesquisas, a gente saber o que os colegas estão pesquisando. Então, acho que só tenho a agradecer, né? Henrique também, que eu conheço aqui, acho que só tem, né? A Ana, a Vitória, minha aluna está aqui, Juliana,
né, e todo mundo que, né, que topou se inscrever e acompanhar essas discussões, né? Bom, só agradecer também, agradecer ao Pedro, ao Renan, a todos os colegas que ficaram aqui assistindo, agradecer também ao professor Pedro Ricardo, confundi seu nome com o Ricardo, misturei os dois nomes, o professor Ricardo Fabrini, que não está aqui com a gente, mas ele, né, cedeu o espaço aqui do GT Estética lá no canal do YouTube para a gente divulgar, né, o vídeo, então agradecer ele também por tabela, pelo apoio ao professor Pedro Rossack. Acho que é isso. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Agradeço também a todos que estiveram aqui conosco hoje, nas outras mesas também. Agradeço a Daniela pela ajuda na organização dos GT, né, assim, das mesas dos doutorandos. Agradeço ao professor Pedro Rossack pela coordenação do GT de Estética Contemporânea da ANPOF. Também agradeço ao professor Rodrigo Duarte, que também esteve presente na maior parte das mesas dos doutorandos, né? Aos demais professores que apresentaram também suas falas, e é isso, gente. Muito obrigado a todos e a todas, e até mais. Tchau, gente. Até.